Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, muito bom dia, paz, saúde, alegria, vitória para você em mais um dia de vida, um dia de bênção, como diz a palavra no Salmo 118, verso 24. Este é o dia que fez o Senhor. Nos alegremos nele, celebremos, se alegremos, é isso, aproveite bem esse dia, que só está começando o espaço do Agir de Deus aqui pelo rádio, também pelo nosso canal no YouTube. E um abraço a você que nos ouve pelas plataformas digitais, né, várias delas, uma delas o Spotify. Aquele abraço, que Deus abençoe a todos os nossos amados e queridos que nos acompanham, você pelo rádio em Curitiba, Litoral, Guaratuba, enfim, em várias partes do Brasil pela internet. Estamos indo em vários lugares, chegando e queremos a sua participação. Nós temos o nosso Instagram. Se você quer acompanhar os pastores do Agindo Deus Quem Impedirá, vai lá no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, e lá você tem mais informações para abençoar você e a sua família. Bom dia, pastora Eva. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom saber que Deus está agindo aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Isso mesmo, porque é Deus, família e trabalho. Quando você está bem com Deus, você vai bem na sua família e você vai muito bem no seu trabalho. Então, que Deus seja primeiro, primícia, prioridade na sua vida, e as demais coisas serão todas acrescentadas dia após dia, no seu tempo, na sua hora, no seu momento. E o tempo tem sido hoje, tem sido agora, porque você está ouvindo palavras de fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve, você tem saúde mental, física, emocional, porque Deus é o médico dos médicos, Ele é o advogado dos advogados, Ele é o Deus das causas impossíveis. Haveria algo impossível para Deus? Não. O nosso Deus é um Deus das impossibilidades. Ele cria o que não existe para te abençoar. Ele cria o que não existe para te abençoar. Você entende isso? Ele cria na sua cidade uma empresa para você trabalhar lá naquela empresa e ser o gerente lá naquela empresa. Olha que forte esse nosso Deus. É esses milagres que a gente vive. Nós respiramos os milagres criativos de Deus e queremos compartilhar com você a palavra da fé, que faz com que você tenha essa fé, mesmo que ela seja pequenina, do tamanho de um grão de mostarda. Você pode falar para esse monte: sai do meu caminho, porque eu estou chegando. E Deus vai agir e Deus vai realizar o sobrenatural. Crês e verás a glória de Deus acontecendo aí. Pastor Edson, Deus tem milagre para você também. Amém. Tomamos posse no dia de hoje da provisão de Deus, e vamos então entrar aqui dentro da palavra em mais um texto que fala de milagre, que fala de multiplicação. E eu coloquei um tema aqui: haverá multiplicação. Haverá multiplicação. Em João capítulo 6 fala que Jesus, ele partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Vou pausar aqui o seguinte: a pastora Eva disse na programação de ontem sobre perguntas, né? Às vezes tem perguntas inteligentes que nós fazemos ou que alguém faz para a gente, né? E Jesus, ele sempre abordava, quase sempre pelo menos, com perguntas quando era necessário um milagre. Ele ia realizar um milagre, ele ia liberar uma bênção ali, ele perguntava. Então ele perguntou para o Filipe: onde compraremos pão para isso? Onde nós vamos comprar? Ou seja, não tinha um lugar próximo ali certamente para comprar pão para aquela multidão. Mas no verso 6 de João capítulo 6 diz: mas dizia isso para o experimentar. Olha só, experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então Jesus sabe o que tem que fazer para nos abençoar. Jesus sabe
dar a resposta certa e fazer o que tem que ser feito quando compete a ele fazer, ou seja, o milagre, a multiplicação, a provisão. Mas ele fez aquilo para experimentar, para testar qual seria a resposta de Filipe, né? Filipe, ele deu uma resposta. No verso 7 diz assim: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, então tinha ali uma quantidade de dinheiro, né? Mas não era suficiente. Não era suficiente para comprar a quantidade que era necessário. Olha o que Deus está falando comigo e com você neste momento. Preste atenção na revelação. Talvez você está dizendo assim: puxa, o que eu tenho na mão não dá. Não dá para pagar essa dívida. Não dá para resolver esse problema. Não dá para isso, não dá para aquilo. Mas queremos encorajar a sua fé, meu querido e minha querida, que quando você se conecta com Deus, quando você prioriza Jesus na sua vida, como eu já disse ontem na programação de ontem, Jesus quer ter prioridade. Jesus tem que ser prioridade na nossa vida. E quando Jesus é prioridade, quando você entrega esse pouco que tem nas mãos dele, vai ter multiplicação, vai ter provisão. Então descanse em Deus, confie. Deus proverá. Deus há de multiplicar o pouco que você tem ou que está em suas mãos. Então, no verso 8 diz assim: e um dos seus discípulos, aí um outro discípulo, o André, o irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Você percebeu que o Filipe respondeu Jesus dizendo que tinha um pouco de dinheiro, mas não era suficiente. O André diz o seguinte: olha, tem um rapaz aqui, tem 5 pães e 2 peixes, mas isso aqui não dá para nada, é muito pouco. Às vezes não acontece isso com a gente? Você fala: nossa, eu tenho isso aqui, mas isso aqui não dá para nada. Isso aqui não vai ser suficiente para o mês. Isso aqui não vai ser suficiente para tal coisa. Não é assim às vezes? Pois é, Jesus está sabendo de tudo. Jesus está observando tudo. Então, se Deus está nos dando esta palavra para hoje, para a gente compartilhar com você, essa palavra também é para nós, claro. Quando nós estamos aqui ministrando, ensinando, né? Quando vamos fazer aqui a nossa pauta para transmitir a palavra para você, né? Seja eu quando ministro sozinho, ou quando a pastora Eva está aqui comigo, então geralmente fala: vamos falar sobre tal assunto, damos ali um tema, dentro desse tema nós vamos discorrer um ensinamento. O Espírito Santo vai nos dar capacidade, sabedoria, e a gente está aqui compartilhando com você. Então Deus fala com a gente, né? E isso aqui é para abençoar você. Não sabemos da sua vida o que está ocorrendo, o que está acontecendo, mas eu quero lhe informar o seguinte: Hebreus capítulo 13 verso 8 diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então o mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes, ele está agindo também na atualidade. Afinal, você está com o agindo Deus. E quando Deus age, ninguém vai impedir. Graças a Deus por essa palavra tão forte, tão tremenda, tão poderosa, que está agindo nos nossos corações de uma maneira sobrenatural, grandiosa e poderosa. Porque a fé é assim, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, o que é importante nesse diálogo entre Jesus e os seus discípulos, onde há essa unidade de comunicação? Nós precisamos aprender a ouvir. No casamento, na empresa, no relacionamento, com os discípulos, o professor com o seu aluno, o aluno com o professor. Então, o nosso mestre Jesus nos ensina isso. Então, sempre ele estava ali com os seus discípulos, tendo um diálogo, uma comunicação saudável com entendimento. Então, se eu fosse colocar o tema dessa mensagem de hoje, pastor Edson e amados queridos, eu colocaria o tema Aprendendo a Ouvir. Porque a Bíblia diz em Tiago 1,19, Tiago 1,19 e 20: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça de Deus.
Então existe num relacionamento, numa família, num trabalho, num diálogo entre Jesus e os seus discípulos, existem os pacificadores, existem os passionais, existem os que evitam conflitos nas famílias, nas empresas, nos diálogos entre Jesus e onde ele andava, existia ali os que evitavam os conflitos e os conciliadores. Então, numa casa, numa empresa, numa loja, sempre vai ter ali os pacificadores, os conciliadores, os que evitam conflitos e ficam só nos cantos observando o que vai dar isso. Então, Jesus estava ali tendo diálogo com os seus discípulos. E é muito importante você entender onde você se encaixa. Ah, pastora, eu não gosto muito de ouvir, não. Eu não entendo nada, mas eu estou ouvindo hoje. Então, nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir com inteligência, ouvir com atenção, ouvir refletindo, ouvir anotando, isso mesmo. Quando você anota, você vai meditar e logo mais à tarde você vai fazer aquela pergunta: o que eu posso fazer para melhorar? E isso nos dá crescimento, entendimento e você vai evoluir, avançar no seu nível espiritual cada dia. Amém, interessante, não é? E interessante no verso 10, primeiro quando Jesus pergunta para Filipe, Filipe responde. Depois para o André também deu uma resposta. Aí Jesus percebeu tudo aquilo, como Jesus sabia o que ia fazer, mas ele quis, pastor, ouvir a opinião dos demais. Legal. No verso 10 diz assim: e disse Jesus, mandai assentar os homens. Ele ouviu o que os seus discípulos tinham a dizer sobre aquela situação. Agora ele fala: vamos organizar. Manda eles se assentarem. Diz que havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens. Homens, 5.000. Ou seja, 5.000. É dito que provavelmente teria ali em torno de 10, outros falam 12, outros falam até 15.000 pessoas. E quando menciona nesse caso que homens, estava supondo aqui contando os homens, né? Fora mulheres e crianças, provavelmente. Mas, ou seja, que fosse só 5.000. Que fosse só 5.000. No verso 9, André disse assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Quem sabe é o teu questionamento. Eu tenho alguma coisa, mas é pouco para tanta gente. Aí Jesus entra em ação. É aqui que está. Quem sabe, amigo, amiga, querido e querido ouvinte, você está numa situação em alguma área. Meu Deus, o que eu vou fazer? Entregue para Jesus esses seus 5 pães e 2 peixes. Entregue para Ele. No verso 11 diz assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam, ou seja, em abundância. Esse é o nosso Deus da abundância. Então, coloque na sua mente: eu sirvo um Deus de abundância. Tira essa mentalidade de miséria. Tira da sua mente essa mentalidade de escassez, de falta. Né? Então não diga está faltando, não tenho. Diga Deus proverá. A provisão vai chegar. A abundância de Deus vai me alcançar. Mude o seu pensamento e as suas palavras. A Bíblia fala que que a boca fala, né, daquilo que o coração está cheio. Então você nota que Jesus organizou a multidão, ele repartiu os pães com os discípulos e os discípulos então serviram o povo que estava sentado quanto eles queriam. Então não é aquela coisa regrada, aquele pingadinho, não, era coisa grande. Então quando Jesus faz o milagre, Deus dá a bênção completa. Então se você acha que você está com uma bênção parcial, ele quer dar uma bênção completa. E nós vamos concluir esta reflexão orando por você. E a pastora Eva vai encerrar orando, a oração para que haja a multiplicação. E interessante que depois da multiplicação ainda sobraram 12 cestos cheios. Esse é o que Jesus quer. Então diga: eu quero uma vida de abundância. Eu sirvo um Deus de abundância e eu vou navegar na onda da abundância de Deus. Seja abençoado e receba a oração da fé em nome de Jesus.
Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra, e nós estamos aprendendo a ouvir com sabedoria, ouvir com inteligência, ouvir para não acelerar os nossos pensamentos, a nossa mente para a desvalorização, mas para o crescimento, para o entendimento, tirando os conflitos, tirando, Senhor, tudo aquilo que atrapalha nos relacionamentos, e que haja, Senhor, neste momento, perdão, restauração, que as pessoas possam se entender, ó Pai, nas empresas, nos lares, nas famílias, entendendo e compreendendo que onde há unidade, ali há bênção, a multiplicação, a provisão, há milagre chegando. E com esta palavra nós levamos cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, e que possamos refletir mais e mais, dia após dia, e crescendo na palavra, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.